Aqui de volta, caminhando com o Papa Francisco. Mais uma vez, continuemos com esta bela série sobre o chamado à santidade. Este documento tão interessante chamado Gaudete et Exsultate, na qual o Papa nos diz que a santidade é o rosto mais belo da Igreja. Nós, fazendo aqui uma revisão, nós sabemos que passamos por 3 capítulos já desta série. Os que ainda não assistiram podem aqui embaixo encontrar a lista dos vídeos anteriores. No primeiro capítulo, a chamada à santidade, no qual o Papa nos chama a esta realidade, que podemos ser os santos ao pé da porta, como eles chamam, né? Como ele chama o Papa, ou os que também se podem chamar de santos da classe média, como ele brinca, né? Quer dizer, não santos de nobreza, não santos que estão ali no pé do altar, nas prateleiras das igrejas, mas santos de vida comum. Depois, no capítulo 2º, ele nos apresenta 2 inimigos sutis da santidade, 2 heresias presentes nos primeiros séculos da Igreja, mas que ainda se apresentam muito aqui no meio de nós. O gnosticismo e o pelagianismo, distorções da fé. No terceiro capítulo, vimos ao que ele chama a luz do mestre, as contracorrentes, as resistências, as dificuldades que nos travam, digamos assim, no caminho da santidade, e a grande regra de comportamento à luz das bem-aventuranças. Hoje nós continuamos a partir do capítulo 4, algumas características da santidade no mundo atual, no qual ele coloca 5 itens. O primeiro, suportação, paciência e mansidão. O segundo, a alegria e sentido de humor. No terceiro, ousadia e ardor. No quarto, em comunidade. E no quinto, em oração constante. Então, ali no capítulo 4, ele começa no número 110. Neste grande quadro de santidade que as bem-aventuranças e Mateus nos propõem, gostaria de recolher algumas características ou traços espirituais que, a meu ver, são indispensáveis para compreender o estilo de vida que o Senhor nos chama. Então, assim ele vai colocando. A primeira, suportação, paciência e mansidão, número 112. A primeira destas grandes características é permanecer centrado, firme em Deus que ama e sustenta. A partir desta firmeza interior, é possível aguentar, suportar as contrariedades, as vicissitudes da vida e também as agressões dos outros, as suas infidelidades e defeitos. Ou seja, estar junto, ancorado no Senhor. No número 115, pode acontecer também que os cristãos façam parte de redes de violência verbal através da internet e vários fóruns ou espaços de intercâmbio digital. Um cuidado que o Papa nos coloca, um alerta forte. Na facilidade do mundo virtual de hoje, o mundo eletrônico, o mundo das redes de computadores, conectados através da internet. Tantas tecnologias interessantes, floresce também o mal. O mal em nós, as nossas limitações, as nossas dificuldades psicológicas que afloram ali no meio da internet. Devemos ter muito cuidado. Costumo dizer no meio pastoral que nós devemos nos conectar, nos ligar naquilo que nos une. Sim,
É possível se debater, é possível se colocar cada um a sua opinião, mas com muito respeito, e principalmente em fóruns, em grupos, especialmente feitos para isto. Se não, usando de outros grupos, de uma rede que se prestaria a outro tipo de conexão, a gente acaba plantando a desunião, a gente acaba afetando a unidade, a gente acaba gerando o mal no meio de nós. Precisamos ter muito respeito uns pelas opiniões dos outros e conversar sobre isso em momento e lugar adequados. O Papa nos aponta também alegria e sentido de humor. O que ficou dito até agora não implica um espírito retraído, tristonho, amargo, melancólico ou um perfil sumido, sem energia. É algo que o Papa sempre trata. Ali no começo do seu pontificado, quando escreveu a alegria do Evangelho, ele nos alertava. Não poderíamos ter uma constante face, né? Um rosto de pessoas em velório. Não, a igreja não é isso. A santidade não é isso. Existe a alegria na santidade, sim. Agora, é claro que a gente tem que saber o real contexto, o verdadeiro conceito do que é alegria. Alegria no Senhor, alegria nas coisas de Deus. Então, vamos aqui continuar. O santo é capaz de viver com alegria e sentido de humor, sem perder o realismo. Ilumina os outros com um espírito positivo e rico de esperança. Ser cristão é alegria no Espírito Santo, cita a carta aos Romanos. Porque do amor de caridade segue-se necessariamente a alegria, pois quem ama sempre se alegra na união com o amado. Daí que a consequência da caridade seja a alegria. Recebemos a beleza da sua palavra e abraçamo-la, em meio a muita tribulação e, no entanto, com a alegria que vem do Espírito Santo. Cita a primeira carta aos Tessalonicenses. Se deixarmos que o Senhor nos arranque da nossa concha e mude a nossa vida, então poderemos realizar o que pedia São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Palavra interessante, né, que o Papa coloca. Sair da nossa concha, do nosso ninho, do nosso esconderijo, onde nós nos isolamos do mundo e queremos apenas estar no que pode se chamar de um lugar de conforto. No número 125, existem momentos difíceis, tempo de cruz, mas nada pode destruir a alegria sobrenatural, que se adapta e transforma, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz, que nasce da certeza pessoal de, não obstante o contrário, sermos infinitamente amados. É uma segurança interior, uma serenidade cheia de esperança que proporciona uma satisfação espiritual incompreensível à luz dos critérios mundanos. Aqui eu vou colocar também um esclarecimento, que também esse outro parágrafo nos ilumina. Quando eu falei sair do seu lugar de conforto, não significa que a gente não tenha direito ao conforto, ao descanso, ao recolhimento. Sim, tudo isso é muito necessário. Todos nós precisamos. No entanto, o que acontece é que momentos e lugares de conforto, às vezes, se transformam em verdadeiras prisões, num sentimento de acomodação contínua. Isso é que nós devemos lutar contra. Embora tenhamos o direito ao conforto, não podemos nos deixar prender por ele. Ousadia e ardor é outra proposta do Papa,
no número 129, nos diz: ao mesmo tempo, a santidade é parresia, é ousadia, é impulso evangelizador que deixa uma marca neste mundo. Para isso ser possível, o próprio Jesus vem ao nosso encontro, repetindo-nos com serenidade e firmeza: não tenhais medo, citando Marcos. Não tenhais medo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos, emenda o Papa com a citação de Mateus. Então é muito importante isso, não ter medo, agir com parresia, com coragem. No número 130, ele fala sobre um Papa antigo. O Beato Paulo VI mencionava entre os obstáculos da evangelização precisamente a carência de parresia, a falta de ardor, tanto mais grave porque provém de dentro. Quantas vezes nos sentimos instigados a deter-nos na comodidade da margem? Mas o Senhor chama-nos a navegar pelo ar dentro e lançar as redes em águas mais profundas. Convida-nos a gastar nossa vida ao seu serviço. Agarrados a ele, temos a coragem de colocar todos os nossos carismas ao serviço dos outros. Oxalá pudéssemos sentir-nos impelidos pelo seu amor e dizer com São Paulo: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, citando a primeira carta aos Coríntios 9:16. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. No número 135, lembra que Deus é sempre novidade, que nos impele a partir sem cessar e a mover-nos para ir mais além do conhecido, rumo às periferias e aos confins. Leva-nos aonde se encontra a humanidade mais ferida e aonde os seres humanos, sob a aparência da superficialidade e do conformismo, continuam à procura de resposta para a questão do sentido da vida. Deus não tem medo. Não tem medo, relembra o Papa, afirmando que ele, o nosso Deus, ultrapassa sempre os nossos esquemas. Este parágrafo 135 da Gaudete et Exsultate, ele é muito importante. Ele nos lembra aquilo que o Papa chama, desde Evangelii Gaudium, as periferias existenciais. Aqui, né, ele chama periferias e confins, onde se encontra, aqui está afirmando, a humanidade mais ferida, né, das pessoas feridas. Pobreza não é só aquela material que a gente enxerga, que infelizmente existe e que na justiça deve sim ser combatida na sua miséria. Mas aqui o Papa está falando de outra miséria, de outra periferia, de outra pobreza que está diante dos nossos olhos. Daqueles que, sob uma vida superficialmente interessante, às vezes até rica materialmente, por trás dela se esconde uma pobreza terrível. Uma periferia existencial que nós também temos o dever de intervir, ajudando na evangelização, na liberdade, é claro, intervir no sentido de convidar, de atrair para a mensagem de Deus, para dar chance daquelas pessoas se enriquecerem de espiritualidade. Então, voltando, né? Deus não tem medo, não tem medo. Ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe metem medo às periferias. Devemos ter coragem de avançar nas periferias humanas. Ele próprio se fez periferia
É um Deus que veio para ser limitado, humano. Por isso, se usarmos ir às periferias, lá o encontraremos. Deus, né? Ele já está lá. Ele já estará lá nos esperando, porque é onde ele está. Jesus antecipa-se no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele já está lá. Quem se encontra com o pobre, material ou espiritual, neste pobre encontra Deus. No número 144, ele vai nos lembrar a importância dos detalhes. E diz assim: lembremos-nos de como Jesus convidava os seus discípulos a prestarem atenção aos detalhes. O pequeno detalhe do vinho que estava acabando em uma festa. O pequeno detalhe de uma ovelha que faltava. O pequeno detalhe da viúva que ofereceu as 2 moedinhas que tinha. O pequeno detalhe de ter azeite de reserva para as lâmpadas, caso o noivo demore. O pequeno detalhe de pedir aos discípulos que vissem quantos pães tinham. O pequeno detalhe de ter a fogueira acesa e um peixe na grelha, enquanto esperava os discípulos ao amanhecer. Os detalhes se tornam importantes. Em oração constante é o outro item. No número 147, ele diz: por fim, mesmo que pareça óbvio, lembremos que a santidade é feito de abertura habitual à transcendência, que se expressa na oração e na adoração. O encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Continua o Papa. O santo é uma pessoa com espírito orante que tem necessidade de comunicar-se com Deus. Estejamos sempre próximos a Deus. Mas não é uma oração que apenas nos conforta e que pode nos deixar longe da realidade, que pode nos deixar numa acomodação. É preciso trazer a memória, preciso colocar a própria vida, o que aconteceu com cada um de nós, diante de Deus. E assim nos ensina no número 153. Nem a própria história desaparece. A oração, precisamente porque se alimenta do dom de Deus, que se derrama na nossa vida, deveria ser sempre rica de memória. A memória das obras de Deus está na base da experiência da aliança entre Deus e o seu povo. Se Deus quis entrar na história, a oração é tecida de recordações. Não só da recordação da palavra revelada, mas também da vida própria, da vida dos outros, do que o Senhor fez na sua igreja. É a memória agradecida de que fala o próprio Santo Inácio de Loyola, na sua contemplação para alcançar o amor, quando nos pede para trazer à memória todos os benefícios que recebemos do Senhor. Está citando os exercícios espirituais de Santo Inácio, no qual ele coloca algumas potencialidades a favor da oração. E Santo Inácio, na sua oração, como quer a nos indicar também um caminho, sempre nos leva à importância de 3 forças para se entregar a Deus: a memória, o entendimento, que é a inteligência, né, produzido pela inteligência, e a vontade. É muito importante entregarmos essas forças nossas a Deus para que Ele renove e nos devolva, por assim dizer, purificadas. No número 156, o Papa lembra da importância da palavra de Deus. O pilar da palavra deve estar sempre presente na evangelização e no nosso caminho de santidade. A leitura orante da palavra de Deus, mais doce que o mel, e espada de 2 gumes, consente de nos determos a escutar o Mestre, fazendo da sua palavra farol para os nossos passos, luz para o nosso caminho. Como justamente nos lembraram os bispos da Índia.
A devoção à palavra de Deus não é apenas uma dentre muitas devoções, uma coisa bela, mas facultativa. Pertence ao coração e à própria identidade da vida cristã. A palavra tem em si mesma a força para transformar a vida. A palavra, lembremos, é o próprio Jesus, o Verbo que se fez carne no meio de nós. Então, é bom chamar muita atenção a isso, né? A leitura orante da palavra de Deus. Vou repetir aqui. Mais doce que o mel, e a espada de dois gumes, consente de nos determos a escutar o Mestre, fazendo da sua palavra farol para os nossos passos, luz para o nosso caminho. É isso. Alegrai-vos e exultai é o convite feito a todos nós. Sim, podemos chegar à santidade. Estamos no caminho dela, passo a passo, e como diz a Lumen Gentium, cada um por seu caminho. Por isso, continuemos aprendendo e caminhando com o Papa Francisco.